Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula será de História. Daremos sequência ao nosso conteúdo sobre migrações no Brasil. Falaremos sobre a chegada dos portugueses. No dia 22 de abril de 1500, os primeiros portugueses desembarcaram no local onde atualmente é a cidade de Porto Seguro, no estado da Bahia. Além de buscar novas terras para conquistar, os portugueses tinham como objetivo encontrar ouro e prata, o que não ocorreu no início. Por isso, começaram a explorar o pau-brasil, uma árvore de madeira vermelha que era bastante usada na Europa para tingir tecidos. Os troncos de pau-brasil eram cortados e carregados pelos indígenas até as embarcações que levavam a mercadoria para a Europa, onde era vendido. Este mapa, produzido por Giacomo Gastaldi em 1565, representa o corte e o embarque de madeira. Observem aí essa ilustração em que os portugueses estão recebendo a madeira pau-brasil. Quando os portugueses aqui chegaram, essas terras já possuíam donos. Observem essa ilustração de Oscar Silva, representando a chegada dos portugueses ao litoral brasileiro e sendo recebidos pelos donos da terra. Colonização portuguesa. Até 1530, os portugueses não se preocupavam muito em ocupar as terras brasileiras. O maior interesse deles estava na exploração do pau-brasil, obtido no litoral brasileiro. Somente a partir de 1530, o governo de Portugal mudou de ideia com relação à ocupação das terras do Brasil. O litoral do Maranhão, do Rio de Janeiro, de Pernambuco e da Bahia eram os mais cobiçados pelos invasores estrangeiros que, como os portugueses, também se interessavam pelo pau-brasil. Por isso, os portugueses tomaram medidas para ocupar e defender essas regiões de outros povos. Desse modo, a partir de 1530, o território brasileiro começou a ser povoado pelos portugueses e algumas vilas foram fundadas para povoar, proteger e cuidar do território. Em 1532, foi fundada a primeira vila, denominada São Vicente, no atual estado de São Paulo. Em 1549, foi fundada a primeira capital do território, chamada Salvador. Vários portugueses com profissões diferentes imigraram para o Brasil com suas famílias na esperança de conseguir terras para sobreviver e reconstruir a vida em uma condição melhor. Observem que os portugueses só se fixaram no Brasil devido à ameaça de outros povos invadirem esse país, como franceses e holandeses. Por conta disso, eles colonizaram. Cultivo de cana-de-açúcar. Quando os portugueses iniciaram o povoamento do Brasil, começaram também a cultivar cana-de-açúcar nos arredores de Olinda, em Pernambuco, e de São Vicente, em São Paulo. Com a fundação das primeiras vilas, os portugueses instalaram alguns engenhos para produzir açúcar e vendê-lo na Europa. Para isso, conquistaram as terras dos indígenas e tentaram escravizá-los para o trabalho nos canaviais, o que gerou conflitos e fuga dos nativos para o interior do território. Com o tempo, o número de indígenas diminuiu em terras brasileiras. Apesar de resistir e enfrentar os portugueses, a maioria dos grupos de indígenas foi derrotada pela força das armas ou por causa de doenças. Quando os portugueses aqui chegaram, o quantitativo de indígenas era enorme, mas por conta dessas situações de trabalho escravo e também por conta dessas doenças passadas pelos portugueses, eles começaram a adoecer e começaram a morrer. Então, crianças, essa foi mais uma aula de história em que vocês puderam ver sobre as migrações que aconteceram no Brasil. A chegada dos portugueses foi muito importante para a constituição
e para a formação do povo brasileiro. Então, até a nossa próxima aula.